Atividade Lá 11. É página 11, atividade 11. Aham. Tá, né? Tá. Então, vamos lá. Então, tá. 7º ano de Geografia, página 11. Questão 11, letra A. A atividade agrícola tem grande importância na economia brasileira. Contudo, expandir a área agrícola até as margens dos rios ou sobre os solos de pouca fertilidade pode tanto resultar em perdas econômicas quanto degradar o ambiente. Observe a imagem e, em seguida, responda a questão. Então, você está vendo aqui que eles levaram a agricultura até onde tinha nascente de um manancial, que é uma nascente. E vai ficar bastante, você vê que a terra está entrando para dentro da nascente, automaticamente acaba degradando essa nascente. Né? Então, precisa respeitar aquela faixa, que é de 15 metros, e tem que deixar a vegetação original para poder proteger os rios e as nascentes. E também para não ficar levando veneno para dentro das águas, certo? E também pode assorear, porque pode vir terra da lavoura e vai entupindo o rio de terra, vai provocando um assoreamento. O rio vai ficando menos profundo, e na medida que ele vai ficando menos profundo, ele vai enlarguecendo. Aí fica uma água muito rasa, que não tem possibilidade de manutenção dos peixes, da vida aquática que ali existia, ok? Além de contaminar esses rios, levar para rios maiores e contaminar a água que abastece a cidade, que a gente utiliza para o dia a dia, porque parte da água que a gente utiliza acaba que vindo dos rios, né? Aí em Montevidéu mesmo, a captação de água é do rio, não é? Aqui em Rio Verde também é do rio, né? Então tá. Qual que é o problema ambiental retratado na imagem? É uma erosão, né? Então vamos para B. Por que esse problema também causa percas econômicas para a atividade agrícola? Porque a erosão acaba que levando a camada fértil, que é a camada A, né? Porque a camada A é a camada superficial do solo. Ela que tem a matéria orgânica, que é o adubo. A camada Porque B, então Perde os nutrientes, né, tio, do exatamente. solo. Né? Pois a terra perde os nutrientes? Exatamente. Porque as camadas do solo são divididas as 3 primeiras camadas, que é a camada A, que é onde tem os restos dos animais e dos vegetais, formando o adubo. É aquela camada bastante orgânica, onde é a camada mais fertilizada. A camada B, que é a camada abaixo da camada A, ela já é uma camada onde tem os minerais. Né? E a camada C é a camada onde tem a rocha matriz. Então, quanto mais profundo é o solo, você vai cavando em direção ao interior, o solo vai ficando mais cheio de pedra e vai se tornando menos fértil. Então, é uma camada fina, de 15, 10 centímetros, que é a camada fértil. Aí, se vê uma chuva e leva tudo aquilo embora, o que acontece? É a mesma coisa em terreiro de casa, assim, onde não é cimentado. A chuva, você vai varrendo, a chuva vai lavando, ali não nasce nada, é uma terra dura, seca. Né? Por quê? Porque não tem uma camada vegetal. Certo? Certo. Então, todo mundo fez a B? Tem alguma dúvida? Se tiver, já tira agora ou cale-se para sempre. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Nossa, Vendido. tá casamento com... Como é que é o nome Vendido. disso? Bingo. Não, não é bingo. Leilão. Vendido para Elisa. Leilão. Isso. Leilão. Então ficou assim, só para a gente resumir e passar para a letra C, tá? Que a erosão provoca a retirada da camada fértil do solo, retirando os nutrientes e tornando o solo impróprio para o plantio. Não é que ele se torne impróprio, mas aí você vai precisar de mais adubo químico, aí o agricultor vai precisar gastar mais com adubo químico, que é muito caro, né, João Vitor? Ou adubo químico é barato?
O adubo químico é caro, professor. É caro. Então, conforme você não cuida da sua lavoura, você não faz uma cobertura vegetal na sua lavoura, você não faz as curvas de nível para reter as águas e não levar os sedimentos para dentro dos rios, você está perdendo solo. Se você está perdendo solo, você está perdendo dinheiro, porque na hora de plantar você vai ter que pôr mais adubo, vai ter que fazer mais correção de solo com calcário, e no final o seu custo da sua produção, na hora que você for vender o seu produto, você gastou tanto para plantar que, já viu aquele ditado que o molho fica mais caro que o peixe? Já. É? Então é assim que funciona. Ok? Ok. Então, voltando para a letra C. Para o ambiente, quais são as consequências resultantes desse problema? Bom, se leva os sedimentos para dentro do rio. Só no Brasil tem uma estimativa que em cada colheita, e olha que nós fazemos quase 2 colheitas por ano, nem todas as regiões, mas a maior parte das regiões fazem a safra e a safrinha. Você sabia que nós jogamos 5 milhões de litros de veneno por ano na agricultura? Nossa. Agora, você imaginou se e principalmente aqui em Goiás, que tem um período de muita chuva. Se você não faz um manejo correto do solo, que é plantar em curva de nível, ou seja, se seu solo é caído assim, você não vai plantar assim. Você vai plantar na mesma altitude, em linhas ao contrário ao caimento do solo, para evitar que a água comece a escorrer e pegue velocidade, levando o seu solo para as partes mais baixas. Segundo, se é um solo com muito declive, você tem que fazer o terraceamento. Quando a gente passa aí na beira das estradas, a gente vê aquelas curvas, né? Eles fazem aqueles montes de terra para reter a água. Quando chove, elas estão cheias de água. Você imaginou se não tivesse aquelas curvas? Toda aquela água contaminada de veneno iria parar dentro dos rios. E, de alguma forma, iria parar lá no nosso filtro. Né? Porque contamina os peixes, aí você come o peixe, aí o animal vai lá e come o peixe, aí você vai lá e come o animal, faz a almôndega do animal. Aí o que acontece? Você acaba se contaminando, né? Capta água para a cidade, né? Então, a problemática da água não é que vai faltar água, mas a gente vai contaminar a água e daí a água fica imprópria para o uso. Essa que é a problemática. Nossa, então é muito importante esse negócio de fazer aquelas Demais. montanhas. Você vê que quando você está vindo para Rio Verde e choveu, aqueles terraços estão cheios de água, né? Eles retêm a água. Isso é importante, porque se aquela água começasse a escorrer no meio da lavoura, você imagina aquele solo fofo. Fofinho, né? Aí começa a escorrer a água. Aí começa a dar as erosões. E toda aquela terra foi embora. Toda a fertilidade do seu solo está indo embora. Né? Ok? Então, ficou alguma dúvida na letra C? Não. Dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vendido para Isabelle. Para mim. Agora a página 14, né? Página 14. Então vamos, observe o mapa do município de Boa Vista, em Roraima. Né? E destaque em amarelo que indica, o destaque em amarelo que indica a área urbana. Então, você está vendo lá o mapa do município, em amarelo é a área urbana. Tá? Com base na análise da informação do mapa, em seus estudos, responda qual é a diferença entre a cidade e o município? Pode falar? Pode. Eu coloquei assim: município é um território rural e algumas áreas urbanizadas que chamamos de cidades. Exatamente. Então, o município é todo o território que constitui a zona urbana e rural. A não ser São Paulo, né? Porque São Paulo não tem zona rural. A cidade cresceu até os limites do município. Não sobrou nem... Se você falar assim, eu tenho uma fazenda na cidade de São Paulo. Mentira. Porque lá em São Paulo não tem fazenda, só tem cidade. O município todo é uma cidade. Professor, Quando... João Teodoro está pedindo para o senhor aceitar ele. João Pedro deixa eu também. pegar o mouse aqui que tá
Cadê o João Pedro? Você falou o quê? Eu tô dando. Ah, eu vi o contato dele ali. Ô, Lisa, Uhum. que episódio você tá assistindo, Wolf? Nossa senhora, menina do céu. Entrei na segunda temporada, Elisa. Muito bom. Nossa, Então vamos continuar, meninos. Então ficou assim, né? A área urbana corresponde ao espaço ocupado pela cidade, é sede do município. O município é uma unidade administrativa composta de área urbana e área rural. Então, todas as terras do território do município é uma administração. Só que esse município é dividido em uma parte de área rural e a parte menor, que é a parte urbana. E por incrível que pareça, né, a parte urbana é a parte que mais tem população. E a parte rural porque olha só a quantidade de pessoas que vivem no campo hoje. E grande parte da população tem campo, mas, no entanto, elas vivem na cidade. A gente faz isso na minha família. Ninguém mora na fazenda. Você tinha que mudar para... Os meus tios moram em Rio Verde. Eles vêm e vão todo dia. Exatamente, porque hoje em dia, com as tecnologias e a facilidade, dentro de 2, 3 dias você planta tudo, você colhe tudo, você prepara tudo, e precisa poucas pessoas na agricultura, né? Ô, Sofia, você tem que mudar para a roça. Eu não, pelo amor de Deus. Mudar para a roça, para aumentar a população do campo. Então vamos lá. Professor, Oi. o meu pai só mora aqui na fazenda por causa do meu avô. Se não fosse por ele, meu pai já tinha ido pra cidade há muito tempo. Geralmente as pessoas mais idosas, elas preferem morar no campo, né? Tio, sabe porque o meu avô ele tem uma fazenda e aí ele tem uma casa que me dividiu, né? Só que aí ele prefere ficar mais na fazenda do que aqui. Só algumas vezes ele dorme aqui. Ele fica mais na fazenda. Então, Elisa, você tem que mudar para lá, para estudar na escolinha da fazenda. Na escolinha da fazenda. Nossa. Pessoal, chegou 2 meninos aí por último. Nós estamos lá na página 14 do livro didático de geografia. Não, professor, de atividades. Quem que é o JPPM? João Pedro Pessoa. Ah, tudo bem, pessoa? Ai, meu tornozelo. Eu acho que ele não está me ouvindo. Vácuo. Gente, vocês param de dançar, pelo amor de Deus. Que é? Eu olho pra uma tá fazendo um estranho assim. É um negócio. Vai aprender as dancinhas. De TikTok, Aham. Não tem TikTok, Sofia e Elisa. Eu não tenho. Eu tenho. Vamos passar para número 2, então? Ué, cria conta. Segue as pessoas. Confesso que chorei. Doemos demais da conta. Jurei. No Brasil, até a metade do século XX, a população era predominantemente rural. E a maioria das atividades econômicas era realizadas no campo. Até o século XX, tinha mais gente no campo do que morando na cidade. O que trouxe as pessoas para a cidade? A industrialização, né? E depois, na década de 60, quando começou a tecnificação da agricultura, que começou a arar o solo e ver as novas tecnologias, aí os pequenos agricultores não conseguiam produzir um alimento barato igual os grandes agricultores. Aí eles foram obrigados a vender suas propriedades para os grandes agricultores e vieram para a cidade, aumentando e acelerando o processo de urbanização. Então, a partir da década de 20 e 30, a industrialização. E depois da década de 60, acelerou com a questão do êxodo rural, né? Porque as propriedades foram acumulando na mão de poucos proprietários.
e a população que tinha pequenas propriedades foi obrigada a vender suas propriedades e vir morar na cidade. Então, tá. Depois, com o processo de industrialização do país, ocorreu um rápido deslocamento populacional do campo para a cidade, pois as pessoas iam para as áreas urbanas em busca de trabalho. Observe a ilustração e, de acordo com o que você estudou sobre o crescimento da população urbana, descreva alguns problemas representados e também algumas ações que poderiam ser realizadas para tentar reduzir os danos causados pelo intenso processo de urbanização que ocorreu no território brasileiro. Pode falar? Pode. Eu coloquei assim, poluição. Assim, eu não sabia como descrever os carros. Eu coloquei assim, poluição, carros empacados e Os muito mais. congestionamentos, né? E depois eu coloquei assim, para melhorar, podemos fazer o revisamento de carros e plantar mais árvores. Tá bem, né? Outra... Nas cidades planejadas, existem linhas de metrô e trem, e existem linhas de ônibus também. Por exemplo, você vai para a Europa, lá na Europa as pessoas vão para o trabalho de ônibus. Aqui no Brasil, você já imaginou um empresário pegando um ônibus e ir para o trabalho? Cada um vai para o trabalho com um carro. Então, é óbvio que não tem lugar para tanto carro. Né? Então, precisa planejar. Se metade desse povo que está aqui andando de carro andasse de ônibus, ia reduzir 50%. Lá no Japão, por exemplo, o empresário daquelas grandes multinacionais, eles pegam um ônibus na porta de casa e vai para o serviço de ônibus. Aqui no Brasil, andar de ônibus é sinônimo de pobreza. Sabia? As pessoas aqui no Brasil, assim. Você pega um ônibus, o povo já começa a falar que é pobre, que não tem carro. Mas você não precisa não ter um carro para pegar um ônibus. Só que tem um porém no Brasil. Como é muito desorganizado, não tem horário de ônibus fixo, os ônibus são muito lotados, então isso desmotiva as pessoas a usar o transporte público. Você vai em São Paulo mesmo, os trens que ligam com os metrô, as linhas de metrô, são muito perigosos, né? Tem muita bandidagem, tem muita violência dentro do trem, então isso eles atrasam, é muito lotado, então as pessoas acabam que preferindo o transporte particular, né, o transporte próprio. Porém, acaba que causando os congestionamentos, polui toda a cidade, porque quanto mais libera monóxido e dióxido de carbono, mais retém calor, formando as ilhas de calor na cidade. Não, outra coisa. São Paulo é uma cidade com muitas pessoas, né? Já só tem construção lá, que nem você falou, não tem nem fazenda. Então, se as pessoas, todo mundo tem com um carro, imagina, para você respirar, o tanto que é difícil. Em São Paulo mesmo tem os rodízios, né? Mas daí o que acontece? Quem tem condições econômicas, vamos supor, dia tal vai liberar, só pode andar nas ruas os carros que tem o final da placa tal. Aí o cara vai lá e compra 2 carros com 2 placas diferentes. Aí ele pode sair todos os dias. Aí acaba que não resolvendo. Né? Ou muitas vezes você poderia também organizar para um dia você e seu vizinho vai para a escola, um dia uma mãe leva, outro dia outra mãe leva. Então já tem essas questões. Tem a questão da van, tira muito carro da rua, porque é igual aqui em Rio Verde mesmo, muitos meninos vão de van para a escola. Isso faz com que libere mais tempo para os pais e você já imaginou uma van para levar 12, 13 meninos? Você imaginou 12, 13 carros circulando a menos na rua naquele momento? Então, isso são medidas, né? Mas a principal medida seria um transporte público eficiente. Porque se você chegasse lá e tivesse o horário de ônibus certinho, porque quem nesse país sabe que hora que passa o ônibus? Ninguém. Você não sabe. Nos pontos de ônibus não tem uma fixação de uma placa falando dos horários. Então, como que você pega? O ônibus atrasa, você não sabe como pegar um ônibus, porque no Brasil é muito desorientado essa questão de ônibus, não tem horário fixo, né? Então as pessoas acabam deixando de usar. Isso desmotiva a usar o transporte público. Que, tipo assim, você tem certeza que você vai chegar na hora certa, que você já sai marcando, tipo, se eu sair tantas horas para chegar a tal hora, você tem certeza que o seu carro vai estar lá.
igual São Paulo mesmo. Em muitos lugares que você vai, o metrô tem um horário muito fixo e muito pontual. Compensa você ir de metrô, porque se você pegar um carro e sair na rua, você pegar um congestionamento, você não chega mais. Você 3, 4 horas parado. Então, acaba que você se obrigando a usar o transporte público. Mas aí, no caso do metrô, é um transporte público de qualidade, né? Bem limpinho, bem organizado. Né? Alguém já passeou de metrô, já viajou, já pegou algum lugar, algum metrô? Eu peguei lá no sul, só que lá no sul tem outro nome. Eu acho que é o Otávio. O Otávio pediu para você aceitar ele. Ótimo, já está aceito. Então vamos lá. Alguém mais quer falar alguma coisa sobre essa questão? Então fica que o rápido crescimento urbano acabou gerando uma falta de planejamento. Não deu tempo de planejar. Né? Então as cidades cresceram muito, o solo urbano no centro fica muito caro por causa da especulação. Quem tem o lote no centro só vende por preços absurdos. Aí a população mais pobre acaba indo para as periferias, em volta das cidades, ou ocupando lugares que nem sempre são adequados para a construção de moradia. É por isso que você vê lá no Rio de Janeiro, São Paulo, as pessoas se empiando nas laterais dos morros, e daí quando vem a chuva, desce tudo para baixo e arrasta todo mundo de volta para o trabalho. E aí causa os deslizamentos de terra, os acidentes, as mortes, né? E a cidade vai ficando problemática, vai faltando. Uma coisa importante também é porque o número de vagas de emprego não acompanhou o número de pessoas que foi para a cidade. Aí fica uma grande parcela da população sem trabalho, marginalizada. Né? Agora você imagina, um menino que os pais estão desempregados, ele não tem onde morar, não tem alimentação adequada, não tem uma área de lazer adequada, não tem uma escola adequada. Qual que é a chance que ele tem de ser uma pessoa boa na vida? Muitas, mas as chances de ser uma pessoa ruim também aumentam demais. Certo? Então, isso acaba gerando a marginalização, isso acaba gerando a violência nas grandes cidades. A falta de espaço, né? E de acompanhamento das políticas públicas que possa ajudar essas pessoas. Então, vamos para a questão 3. Rede urbana de São Paulo. Você tem lá a grande metrópole nacional que vai se ligando. O que é essa rede urbana? Né? Essas ligações que existem entre uma cidade e outra. É por isso que você pode acessar uma GO, chegar até uma rodovia, para ir para outro município, para ir para outro, para ir para outro. Então, tem uma ramificação. Né? É a mesma coisa das redes de computadores. Elas não interligam as pessoas do planeta inteiro. Então, as estradas e os meios de transporte também servem para isso. Agora, se você for lá para o Amazonas, daí você chega lá, o asfalto acaba, e é só terra. Se choveu e não passar o carro, só de avião. Ou então utilizar os navios, os barcos, nos rios, porque falta muita estrada, falta pontes, falta estradas. E aí você não tem como chegar num lugar ou ir para outro, certo? Então vamos lá. Em relação ao mapa da rede urbana, Paulista complete a frase a seguir. São Paulo é a grande metrópole nacional e sua área de influência abrange quase toda a extensão do território nacional. Campinas, São José do Rio Preto e Ribeirão Preto são as principais capitais regionais. Está conferindo? Sim. Se alguém der errado aí precisar pagar, me avisa. A cidade de Registro, no sul do estado, classifica-se na rede urbana como centro sub-regional. B. Ou apenas centro sub-regional. Tá? Então, é centro sub-regional B. Tá lá de verdinho, né? Registro. Acharam lá o registro? Quem achar, fecha. Tá. E termina aí. Pronto? E encontra-se sobre a área de influência direta de Santos. Porque Santos é a capital regional.
Então, a capital regional mais próxima é Santos, depois é Sorocaba. Vamos para 4. A atmosfera que envolve as grandes cidades tem características climáticas próprias. Está falando do microclima. Isso diferem das áreas rurais ou menos urbanizadas. Ou seja, o centro da cidade é mais quente e as áreas rurais são mais fresquinhas, mais gostosas, né? Porque o ar é mais puro, claro, quando não está passando veneno, né? E tem menos poluição, porque tem um volume menor de carros, de prédios, de poeira, de construção, né? De fuligem dos carros, dos escapes dos carros. Tá? Leia o texto a seguir e identifique o fenômeno climático urbano ao qual ele se refere. Como esta cidade... já praticamente, né? Já está respondida. Ilha de calor. É a ilha de calor. Alguém ficou com dúvida nessa questão? Não. Olha o gráfico, pessoal. O gráfico que representa esse fenômeno. Está vendo? No centro da cidade, a linha vermelha aumenta, porque a temperatura aumenta. Enquanto lá próximo, nos arredores da cidade, a temperatura é em torno de 20 graus, lá no centro da cidade chega a 33. É a mesma coisa, você sai do centro da cidade para assim, numa reserva ecológica, onde tem um mato próximo de um rio, você sente o ar fresco, o ar puro. Né? Por quê? Porque as folhas retêm o calor e os prédios exalam calor. Eles absorvem e depois eles multiplicam o calor. Então, por isso que o centro da cidade é mais quente. A poluição é dióxido e monóxido de carbono. Você sabe que mais gás na atmosfera retém mais calor, causando a problemática do aquecimento global, né? Então, vamos lá. Explique como ocorre esse fenômeno climático urbano, citando suas causas e comparando com a temperatura nos locais indicados pelo número 4 e 7. Pode falar? Pode. No centro da cidade se encontra mais ruas, avenidas, prédios, casas e outras construções, e por isso o calor se concentra mais nessas regiões. Ótimo. Tem mais prédio, tem mais carro, tem menos árvores, tem muito espelho, né? O raio solar, quando bate no espelho de um prédio, ele se multiplica em 4, 5 vezes, e forma 4, 5 raios, que batem em outros prédios e vão multiplicando o calor do centro da cidade. Ai. Todo mundo já fez? Tem alguma dúvida? Dor. Ai, Deus amado. Acho que não, prof. Então vamos continuar. Então tá, questão número 5. Observe a sequência de imagens do céu da capital chinesa. O que você está vendo na primeira imagem? Nossa, parece que tá tudo... Parece uma névoa. Muita poluição, né? Isso provavelmente deve ser porque o ar esfria e a camada de ar abaixa. Quando está calor, a poluição expande. Então aí fica mais limpo o céu. Aí vem o frio, tem a chamada inversão térmica, porque daí, quando o frio, o ar é como se fosse uma esponja. Quando está calor, ele dilata e a camada fica mais larga, sobe mais. Né? Porque todo o ar quente sobe. Então a poluição sobe, vai lá para cima. Aí vem o período frio. A camada de ar, ela fica com frio e se encolhe. Aí ela desce sobre a cidade. E aí, automaticamente, toda a poluição desce também sobre a cidade. Né? Por isso que fica o céu cinza e escuro assim. Isso principalmente nos períodos de inverno, que são os períodos menos chuvosos nas áreas tropicais. Por exemplo, agora para nós vai começar o inverno e vai parar a chuva.
É por isso que as pessoas colocam fogo em lixo, colocam fogo nas beiras das estradas, pega fogo nas plantações, e quando a gente chega lá em julho, agosto, tá aquela fumaceira, tudo que quase que não dá para respirar. Né? E aí pouca chuva, e quando o frio vem, o frio abaixa. Essa poluição que fica sobre a cidade. E aí nós temos que respirar todinha ela. Não tem, tio, por causa da poluição, Oi? não é? É. As pessoas têm que usar máscara, né? Tem que usar. Esse ano ainda, né? Vai ter que usar duas. Uma para poluição e outra para corona. Uma máscara dupla. É. Máscara dupla. Isso aí. Ai, ai. Então, voltando aqui. A respeito do tema e do que as imagens apresentam, responda às questões propostas. Letra A. Que problema ambiental urbano está sendo mostrado na sequência da imagem? Poluição do ar. Poluição do ar. Exatamente. Letra B. Que consequências esse problema pode trazer para a população? Faça uma pesquisa e compartilhe com seus coleguinhas o que você descobriu. Pode Pode falar? afetar patrimônios culturais em decorrência das chuvas ácidas. Exatamente. Você sabia que toda essa fumaça aí é dióxido de carbono, é monóxido de carbono. E isso, quando se mistura com água, forma ácido sulfúrico ou ácido sulfídrico. E essa chuva ácida acaba com a pintura das casas, destrói a vegetação da cidade. Essa água corre para as galerias de água fluvial, capta a água das chuvas e corre para os rios, contaminando os rios. Também desgastam a arquitetura, os prédios, né? Mata os peixes. Lá em São Paulo mesmo. Aqui nós reclamamos porque se a gente andar na rua e entrar dentro de casa, fica o sinal de poeira, vermelho. Né? E quando você limpa a casa, a água está vermelha. Lá em São Paulo, você limpa a casa, a água é preta. De tanta poluição. Não, no balde de água, assim, ó, o pano fica pretinho de poluição. De tanta poluição. Na janela. Eu coloquei as doenças que pode causar. Eu coloquei, tipo, asma, bronquite, sinusites, rinites, nariz entupido, rouquidão, tosses alérgicas, conjuntivite, irritação nos olhos e garganta, alergia, vermelhidão e doenças cardiovasculares. Nossa Senhora! Né? E quem mais sofre são as crianças, né? É por isso que nos tempos secos, aqui na nossa região, tem muita queimada, muita poluição no ar, tem muito idoso e muita criança, né? Nos hospitais. Por quê? Criança tem e o idoso também tem um sistema respiratório mais, como que eu vou dizer, mais frágil. E aí soma-se quem já tem esse monte de doenças que a Sofia relacionou aí com essa poluição, né, vai parar no hospital mesmo. Então tá, a nossa aula já está quase no fim, né? Ô, Márcio, Então, da página, da número 6, da página 17 até a 19, o senhor não mandou. Ei, Já pode encerrar a nossa aula. Tá ok. Então vamos fazer só a número... Dá tempo de fazer a B, a gente já fez, né? Eu acho que nós podemos fechar então e deixar para a próxima aula, que já está... Quantos minutos faltam? 1 minuto para acabar. Então vamos se despedir, porque sempre acaba no meio da conversa, né? Tchau para vocês. Tchau. O Igor está falando aí que falta 1 minuto. Tchau. Tchau, pessoal. Não. até a próxima. A gente vai ficar quieto. Beijo. Até mais, professor. Tchau. Tchau. Até mais. Tchau. Tchau. Falando tchau, gente. Tchau, tchau, professor. Não encerra. Tchauzinho. Tchau. Tchau, Bruna. Tchau. Tchau, Elisa. Tchau, tio Márcio. Tchau, tio Márcio. Pedro, Sofia, Isabelle, Igor. Tchau. Quem mais tá aí? Tchau.